Bom dia. Antes de a gente prosseguir pro próximo capítulo, vou montar aqui os outros exemplos para caso você não tenha conseguido. Então aqui é como se fosse uma correção de atividade, então a gente vai corrigir os outros problemas, né? Então vamos começar. O problema que eu deixei para resolver, o problema que eu resolvi junto foi de soma. Os que eu deixei para resolver sozinho para botar em prática é de média final, área de circunferência e troca tudo. Então vou fazer essas três. Então vamos começar. O nome do algoritmo é média final, né? Você vai colocar aqui o nome que você quiser. Eu vou colocar média, underline, final, para combinar com a atividade. As variantes que temos nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média. E todos eles, o tipo deles são reais, porque vai aceitar números decimal. Então vamos colocar aqui a variável. Vamos colocar todas elas, vamos colocar todas juntas. Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Também com a média, e todas elas são real, certo? Se você não gosta de deixar uma atrás da outra, você pode simplesmente dar o espaço e colocar desse jeito assim, se você quer algo mais organizado, né? Mas como são tudo a mesma coisa, aí fica a seu critério, né? Vamos ser sinceros, fica a seu critério a maneira como você quer fazer sua atividade. Eu vou deixar aqui na maneira organizada. Pra quem gosta de organização, a primeira variável vai ser nota 1 com o tipo real, nota 2 com o tipo real, nota 3 com o tipo real, nota 4 com o tipo real e média com o tipo real também. Temos também o nome da pessoa, porque ele também quer o nome do aluno. Então vamos botar aqui o nome. Vou colocar o nome dessa variável de nome, ou então nome do aluno, vai depender do que você quer. E como é palavras, né? Então é caractere. Se eu botar só caractere, ele vai pegar a primeira letra. Só, ele só vai pegar uma, é por definição uma. Como eu quero que ele pegue mais, aqui no material ele até dá a dica, você coloca entre colchetes a quantidade máxima, né? Eu vou colocar quantidade máxima de 35. Pronto, fizemos a parte variável, já nomeamos no algoritmo, já fizemos a parte da variável. Agora a gente vai fazer a parte de execução do arquivo. Primeiro, eu não sei quem aluno é, eu vou pedir pro usuário o seu nome, então eu vou colocar aqui nome do aluno. Depois eu quero, leia, né? Leia, nome do aluno. Depois eu quero as notas, lemos as 4 notas. Aí agora vamos fazer a média, que a média vai ser um cálculo de, aqui é setinha. A média é a soma de todos, né? Mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4 e vai dividir por 4. Porque todas as notas estão entre parênteses por prioridade. Porque se eu tirar parênteses, ele vai primeiro dividir por prioridade, que é divisão, né? Exponencial, divisão e multiplicação, soma e adição. Aí o não e ou. E como eu quero que ele primeiro some tudo e depois faça a divisão, então eu tenho que colocar a soma entre parênteses, porque aí o parênteses vai ter prioridade. Temos aqui, né, o cálculo da média. Aí eu quero que ele exiba a saída. Então ele vai exibir o nome do aluno e vai exibir a média. Show! Primeiro ele pediu o nome do aluno, então vou colocar fulaninho. A nota 1 dele foi 3,5, 4,7, 5,5 ou 4,5 e 7,8. Pronto. Fulaninho, a média dele foi 4,5. Agora a próxima atividade, área de circunferência. Vamos acrescentar mais uma. Eu vou colocar aqui 2. Pronto. Primeiro algoritmo, né? Eu quero dar nome ao meu algoritmo entre aspas, porque é uma palavra. Porque se eu não colocar aspas, ele vai tentar ler como alguma coisa e pode dar erro. Mas como é só o nome do algoritmo, é entre aspas. Qualquer palavra é entre aspas. Se eu botar um 2 entre aspas, ele vai ler 2. Ele não vai ler como número, ele vai ler como a palavra 2. Então, essa é a ideia do entre aspas, viu, gente? É texto. Só isso. É pra texto, ele não é pra fazer mais nada com a pessoa. Texto. Área de circunferência, esse vai ser o nome dela. Temos as variáveis, né? Var de variáveis. Temos uma constante aqui de pi igual a 3 com 14,16. Temos agora raio como real. Eu vou botar organizadinho bonitinho, área como real e pronto. Aí aqui damos início à nossa funçãozinha. Ele vai ler raio, área vai ser uma função, vai ser função de pi vezes raio. E o raio aqui, o sinal de raio é o que mesmo? O sinal de raio é o acento circunflexo. Aí eu quero que ele mostre o resultado de área. Fazendo isso, saio daqui. Fim, final do algoritmo. Vamos executar. Qual vai ser o raio? O raio vai ser pronto. Vai ser, como é por ordem de prioridade, vou pegar o 2 que eu dei, ele vai elevar a 2, então vai dar 4, depois vai multiplicar pelo pi. Ele deu 39 ponto, esse número é enorme. Pro próximo, troca tudo, né? O 3, algoritmo, troca tudo. Botar as variáveis dentro dela. Temos A, B e auxiliar tudo como inteiro. A com inteiro, B com inteiro e auxiliar também como inteiro. Com isso a gente já vai para nossa função início, vai ler. O A, ele vai ler
O B, ler, é pedir informação para o usuário. Lembre-se disso. Aí o que ele vai fazer? O auxiliar, ele vai fazer que o auxiliar receba a informação do A. E o A, ele vai receber informação do B. E o B vai receber informação do A. Esse aqui tudo, e no final ele vai mostrar A e B. Fim do algoritmo. Então, se eu executar, botar para A 1 e para B 5, o resultado de A e B vai ser 5 e 5. E com isso a gente terminou a correção das atividades. Provavelmente você deve ter errado aqui, porque deve ter colocado os 2 asteriscos, como tá na questão. Só que o Visual G, ele usa acerto circunflexo. Então, aí aqui agora é o capítulo 7, estruturas condicionais. Aqui é o seguinte, você quer criar um programa de notas em que o aluno com nota maior ou igual a 6 foi aprovado e quem tiver menor do que isso foi reprovado. É como eu faço para o computador entender isso? Para os alunos que tiver nota maior ou igual a 6, ele coloque como aprovado, e os alunos que tiver nota menor ou igual a 5, eles sejam reprovados. Como eu vou fazer para a máquina chegar nesse raciocínio? É aqui que entra as estruturas condicionais. Se, então, na leitura, assim, por cima, como a gente vai entender o seguinte. Se o aluno tirou nota maior igual a 6, então ele foi aprovado. Se o aluno tirou nota menor igual a 5, então é aprovado. A nossa leitura vai ser desse jeito. Aí vamos começar com a leitura do se. Agora, como o computador vai entender? Então, a gente vai começar com uma estrutura C. O professor aqui, ele define a estrutura C como a execução de uma sequência de comandos de acordo com o resultado de um teste. Mas, para facilitar para entender, na linguagem de computador, o computador só vai executar o se ele for verdadeira. Se ele for falsa, o programa vai ignorar e seguir em frente. Por exemplo, o aluno tirou uma nota 4. Então, onde eu falei, se a nota for maior ou igual a 6, ele é aprovado, o computador vai ignorar esse se. Ele já não atendeu o requisito de a nota ser maior ou igual a 6, então ele ignora esse de aprovado e vai direto para o próximo, que é o reprovado. Essa é a ideia do se. Se a condição que eu dei, ela não for atendida, ele simplesmente vai ignorar essa condição e seguir em frente. Ele vai pular para o próximo comando. Eu fiz aqui um andamento visual para você enxergar como a máquina vai agir, né, na condição. A condição é chuva. Se está chovendo. Aí temos o problema. Está chovendo? Aí eu crio a condição. Se estiver chovendo, eu crio o comando para ele pegar chuva. E só faço isso. Eu boto lá. Se está chovendo, pegar guarda-chuva. E se não estivesse chovendo? Como a máquina vai entender? Se não estivesse chovendo, a máquina simplesmente vai ignorar essa execução que eu criei de pegar guarda-chuva e vai seguir reto pro fim. Ele simplesmente vai ignorar. Se a minha condição não for atendida, ele não executa esse comando. Ele simplesmente pula direto pro fim. E é assim que a máquina vai enxergar a condição se, então. Se a condição, se eu falar, se isso aqui acontecer, você vai fazer isso aí, a máquina vai fazer o que eu mandei. E se não aconteceu o que eu falei? Ela simplesmente ignora tudo que eu falei e segue vida. Então essa aqui é a representação visual para você ter uma noção. Outra representação agora num código, assim, mais uma estrutura de código, é isso. Temos aqui a condição se. Se a temperatura é maior do que 13, então você vai executar o comando escrever e vai mostrar para mim na tela a frase está muito quente. E se essa condição não atender? E se a temperatura não vai mais do que 30? Ele simplesmente ignora esse comando que eu mandei ele escrever e vai direto pro fim. Pronto. Se a temperatura for 29, ele vai ignorar tudo isso aqui e vai pular logo pro fim do comando. Aí vamos pro se composto. O se composto é mais de uma situação. Além do se e o então, ele vai acrescentar o se não. Se essa condição for atendida, execute. Se ela não for atendida, em vez do que o computador pular logo pro fim da função, ele lê a próxima. É igual, por exemplo, eu colocar se a pessoa tiver menor que 12, então paga metade. Se não é, se a pessoa não tiver a anterior, execute essa. E é aqui a composta. Vamos colocar aqui. Se a pessoa tem 12 anos, então você vai cobrar metade. Mas a pessoa não tem 12 anos, ela tem 16. Se não, o se não aqui é tipo, se a condição anterior não for atendida, execute essa. Então, no caso, se a pessoa não tem 12 anos, então cobre inteira. É essa a lógica. E caso a primeira seja executada, ele nem olha a segunda.
a condição minha já foi atendida, então ele ignora todos os outros senão que eu colocar. Se eu colocar 1001 senão e a primeira for verdadeira, ele ignora todas as outras, ele não vai nem analisar, ele já viu que deu verdadeira, ele pula logo pro fim da função. Aí agora, botando no Portugal em prática as condições se, então, no Portugal. Vamos montar o algoritmo que a gente vai chamar de achar maior, está aqui, achar maior. As variáveis vão ser A, B, vão ser o tipo inteiro. Então, eu identifiquei aqui a variável A, vírgula B inteiro. O que o computador vai executar? Primeiro, eu quero que ele peça para o usuário o A e o B. Então, eu botei aqui, leia a variável A, ou seja, peça para o indivíduo a variável A, peça para o indivíduo a variável B. E aí, eu botei a condição. Se a variável A for maior do que B, então, ele vai escrever o valor escrito na variável A. Está aqui. Se A maior do que B, então escreva A. E se o B for maior do que A? Se não, qualquer outra alternativa além da primeira de A ser maior do que B, qualquer outra, você vai escrever a outra variável. Você vai escrever a variável B. Então tá aqui. Se não, escreva variável B. Coloco o fim se em si, que é o fim da condição se. Aqui acabou a condição se. E aí termino a função. E aqui está terminada a função. Se eu der play para executar, eu quero um número, eu quero um número inteiro para variável A. Eu vou colocar 2. E para variável B, eu vou essa aqui para mostrar a primeira condição. Então eu vou colocar o B como 1. Como o A for maior do que B, ele mostrou o valor de A. Agora vamos colocar na condição em que B vai ser maior do que A. Vou colocar o valor de A 2 e B vai ser 4. Como não atendeu a condição de A maior do que B, ele vai ignorar essa daqui, esse primeiro comando e vai direto para o próximo e mostrar o resultado da variável B. E aqui está a variável B. E a próxima, média final. O nome do algoritmo é média final. Temos variáveis de 4 notas e uma média, elas todas no tipo real, porque vai contar número com vírgula. Quero também o nome do aluno, né, ou o nome da pessoa, do indivíduo, quem vai ter as notas, né? E coloco com 35 caracteres, porque se for um nome grande, eu quero que me mostre o nome grande para eu diferenciar. Dou início num comando. Eu peço para ele pedir o nome da pessoa, tá aqui, leia o nome. Eu quero também que ele peça as notas 1, 2, 3 e 4. Para o indivíduo está aqui, leia a nota 1, 2, 3, 4. E aí vem a matemática, né? E aí vem a condição. Se tudo isso aqui for maior ou igual a 6, então você vai escrever aprovado. E se não for maior do que 6? Se não for, eu quero que você escreva reprovado. Se a nota dele for maior do que 3, ele vai executar isso aqui. E se não for, se a primeira condição for falsa, ele vai executar essa daqui. Aí eu boto o fim se, que terminou a função de condição, e termino com o algoritmo. E aí na execução eu vou colocar aqui fulaninho. Eu vou botar que ele está aprovado. Então se eu colocar a nota dele, aprovado. E se ele for reprovado? Se ele for reprovado, vai executar todas essas aqui. Ele vai escrever que ele está reprovado, vai escrever o nome dele e a média. Então vamos lá, colocar fulaninho com a nota 1, 2, 3, 4. É aprovada. Fulaninho com a média 2.5. Mas resumindo, o se e o então, você cria uma condição. Se ela for verdadeira, o computador vai executar o comando que eu botei para ela. Se ela não for verdadeira, o computador vai ignorar qualquer coisa que esteja dentro dessa condição e vai seguir a vida dele. Ou se não, é outra opção dada para o computador. Se a primeira condição não for atendida, ele vai executar a segunda condição. E aqui a gente já entra em algo que já vai complicar mais ainda, que é os ninhos de si. Ninhos de si é para uma situação em que você cria uma condição dentro de uma condição. Eu dei a primeira condição. Se a primeira condição for verdadeira, o computador vai realizar os comandos dentro dela. Se a primeira condição não for atendida, o computador automaticamente vai partir para a segunda. Só que eu tenho na segunda opção, na segunda condição, eu tenho outras condições. Então o computador vai executar ela e aí já entra outra. E aí já entra outra condição em que ele vai executar isso. E se essa condição não for atendida, ele automaticamente vai atender a outra. Mas aí visualmente, como isso aqui fica? Pegar aquele de achar o maior que a gente fez na condição C, então, simples, né, anteriormente. E aí a gente já vai fazer nesse de ninhos de si. Vamos deixar se A, vamos adicionar também o C.
né? Então vamos botar se A é maior do que B e A é maior do que C, então eu quero que você escreva o número A. E se não for? Se não for, então eu já vou para o próximo número e crio a condição para o próximo número. Então, se B for maior do que C, ou se B for maior do que A e B for maior do que C, então eu quero que você escreva B. E aí, o senão vai ser o último que sobrou, o C. Vou dar o fim se, sabe? Porque se eu deixasse assim, ele entendesse que como outra condição de se, então ele iria executar a primeira, depois executar a segunda. Mas como todo esse se, então, faz parte desse daqui, então eu dou tab, boto o fim se para ele saber que essa condição aqui acabou, e boto o outro fim se aqui para saber que toda essa condição aqui acabou. Aí temos agora um do triângulo. Pronto, seguindo o modelo do professor, dei o nome do algoritmo de triângulo, eu identifiquei as variáveis L1, L2, L3 como reais, e agora eu vou dar início à execução do programa. Eu quero que ele me mostre a palavra digite o primeiro lá entre aspas, porque é um texto e aí só vai mostrar o texto. Isso não é nenhuma variável, não é nenhum comando, é só um texto. Então, entre aspas. Aí eu quero que ele peça logo em seguida para o usuário escrever o lado 1. Aí eu vou de novo escrever bem grande, digite o segundo lado. Aí ele vai pedir o lado 2. Aí ele vai mostrar na tela, digite o terceiro lado. E ele vai pedir para o usuário o lado 3. E aí entramos na condição ninho de si. Ninho de. Então vamos criar as condições. Se o lado 1 for igual ao lado 2 e o lado 2 for igual ao lado 3, então você vai escrever triângulo equilátero. E se o lado 1 for diferente? E se o lado 2 for diferente? E se o lado 3 for diferente? Então entramos na condição do senão. Então entramos na condição do senão. Se o lado 1 é igual ao lado 2, ou então ele é igual ao lado 3, ou então o lado 2 é igual ao lado 3, então ele vai escrever triângulo escaleno. Dei fim a essa condição, dei fim a outra condição, dei fim à função toda. Infelizmente, pra quem tá começando agora, é meio complicado. Eu achei meio cansativo e meio confuso. O conforme, ele é igual esse ninho de si, em que eu tenho todo dentro do senão, eu tenho um si e um senão de novo. E pra facilitar, eles criaram uma estrutura conforme, né? De forma geral, aí temos, em vez de colocar se não, se, então, se não, se, então, se não, eu só escrevo conforme. Aí no exemplo do triângulo, caso todos os lados fossem igual, ele executaria o primeiro comando. Caso pelo menos um lado era diferente, então ele executaria o comando da segunda condição. E os outros casos é quando ele não está incluído nem no caso 1 nem no caso 2. Escutaria esse comando. Aí eu boto no final fim conforme. É bem mais simples do que você colocar todo a primeira condição. Aí temos uma segunda condição. Aí dentro da segunda condição a gente tem outras duas condições. Então você bota logo o conforme e usa caso 1, essa é a condição, caso 2 é a condição. Se não for nenhum desses casos, você executa esse outro caso. E aí temos para fazer no algoritmo. Depois a gente fazer esse sim. Então eu vou deixar esse daqui para você fazer no Portugal, né? Pra ficar bem mais simples. No Portugal, você vai fazer esse algoritmo de achar maior. A gente escreveu daquele jeito complicadinho e chato, né? Aqui, você vai fazer desse aqui. Dê pausa aí pra você ver e fazer. E é isso. E com isso a gente terminou o capítulo 7. E o próximo a gente já vai entrar em outras, no capítulo 8, com outras estruturas condicionais. E essa parte do sim, então, se você não, se ficou confuso, adote a estrutura do conforme. Se tá confuso, a estrutura do sim, então, adote a estrutura do conforme. E segue a vida.